Hoje nós iremos falar sobre um tema que tem sido, vez após vez, cada século que nós estamos vendo, tem sido como que atacado silenciosamente, que é o papel da esposa e da mãe. Hoje, não sei se vocês percebem, né, estamos muito perdidos. Qual que é realmente o meu papel? O que eu realmente devo de fazer como esposa, como mãe? Sabe, eu vejo muitas das vezes e escuto relatos de muitas mulheres que têm se encontrado frustradas, muitas delas têm se encontrado, sabe, muito cansadas no seu papel, muitas delas também estão assim perdidas, não sabem como agora cumprir esse papel com prazer e têm chegado a ver aquilo como um fardo. Não é verdade? Eu não sei se vocês já se sentiram dessa forma, mas por que isso acontece? Nós iremos ver isso hoje. Mas sabe uma coisa que eu quero te dizer aqui? Que inconscientemente nós temos, sem perceber, nós estamos sendo tentadas a cumprir os papéis que o mundo impôs e temos ficado tão longe daquilo que Deus realmente criou para nós como mulheres. E isso, entender qual que é o plano original de Deus para você como mulher, para você como esposa e para você como mãe, irá fazer a mudança em todo o sentido dentro do seu casamento e também dentro da sua maternidade. E isso que hoje nós iremos tratar. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Laura Fernandes, eu sou terapeuta de casal e orientadora familiar. Pela graça do Senhor, tenho tido a oportunidade de trabalhar nessa área de forma mais missionária, digamos assim, através do canal no YouTube, onde a gente trata temas mais profundos na educação de filhos, na questão de orientar as famílias em relação a como aprender a nos comunicar dentro do casamento e restaurar nosso casamento. E tenho tido a oportunidade também de trabalhar através de duas comunidades. A primeira, que é Cristo Fundamento do Lar, que é onde a gente traz fundamentos específicos para restaurar a família em si, e mais que tudo, em relação à educação de filhos. E a outra comunidade, onde eu tenho tido a oportunidade também de trabalhar, que é a comunidade Casamento Restaurado, onde a gente está trazendo princípios, está trazendo ferramentas práticas para vocês, sabe, restaurarem no seu casamento. Mas Laura, meu casamento está bom. Também pode fazer parte dessa comunidade. Por quê? Porque nessa comunidade a gente também está trazendo princípios bíblicos para você continuar tendo um casamento segundo os planos que Deus tem. Então, esse é o trabalho que Deus tem me permitido ter durante todo este tempo. E realmente para mim é assim, uma bênção ter essa oportunidade. E a nossa convidada especial de hoje é a Tatiana Duarte. Ela é mentora de mulheres e ela tem uma história que tem me chegado muito ao coração. Ela tem trabalhado por muito tempo com uma comunidade também chamada Começando no Lar. E agora tem virado um canal no WhatsApp, e ela tem um canal no YouTube também, onde ela fala especificamente, mais que tudo, sobre a questão de educação de filhos segundo os princípios divinos. E eu quero aqui trazer a nossa convidada. Vamos deixar que ela se apresente. Tatiana Duarte, seja bem-vinda. Se apresente para nós melhor do que eu estou apresentando. Oi, Laurinha. Oi, todo mundo. A Laurinha já falou meu nome, né? Tatiana. Dois pequenininhos, né? Um que fez agora 5 anos, o outro fez agora 2. Sou dona de casa, né? Não trabalho fora. Meu trabalho é aqui no meu lar. E sou muito grata a Deus por essa oportunidade, né? Que bênção, Tatiana. É um prazer tê-la aqui conosco. E eu quis trazer a Tatiane, por quê? Porque, assim, a gente diz que nós somos cartas vivas lidas perante todo o mundo, né? E uma coisa que tem me chamado a atenção é a forma como ela tem aprendido a educar a seus filhos, a forma como ela, eu vejo como ela está cada dia mais aprendendo com Deus a fazer Amém. do seu lar, como se diz, esse pedacinho do céu. Todos nós queremos alcançar isso, né? Então, eu quero que você nos compartilhe, Tatiana, o que mais te chamou a atenção e o que mais te preocupou para aceitar este convite e o que mais te interessou para por aceitar fazer parte desta live? O meu desejo, a minha vontade é que todas as mulheres
consigam sentir isso que Deus me permite sentir, sabe? Que é esse prazer pela missão que ele me confiou. E é o que a gente vai abordar aqui, né? Essa questão de como aí as ideologias, enfim, tanta as ideias que estão vindo demais, né? Daí de fora, tem minado, né? Aí as mulheres têm se sentido meio que escravas, né? Dentro do seu próprio lar, não se enxergam como alguém valorosa e por aí vai. Quão grandiosa é a missão de ser mãe e também de ser esposa. Só que nós vemos que tem isso se perdido muito hoje, né? Por exemplo, recentemente eu estava, não, vou falar até do meu caso. Por muito tempo na minha vida, quando eu olhava uma pessoa que estava grávida, uma mãe grávida, eu ficava assim, nossa, tadinha, que dor. E quando às vezes eu sabia de que alguém tinha casado, eu falava, nossa, ela casou, quando eu era solteira, né, na época. E eu ficava, por que que nós temos esse pensamento? É E bem hoje, assim. exato, e hoje quando eu me relaciono com jovens, muitas das jovens dizem, ah, não quero nunca casar. Ah, ter filhos é um fardo. Mas por que que isso aconteceu? E hoje, até às vezes, muitas das mães manifestam aquilo por excesso de cansaço dentro do seu lar. Você, como mãe de dois meninos e ainda está esperando uma menina, nem uma menina. Então, como é que você também, por exemplo, eu acredito que viu essas situações, né? Essas queixas, essa forma de olhar tão errada, mas aí que está. Como é que por que que a gente está perdendo essa alegria, esse propósito de ser esposa e mãe nos dias atuais? Mas por que nós estamos perdendo esse prazer, né? Hoje em dia tem tanta, mas tanta coisa para a gente contemplar que ou você, né, contempla aquilo que realmente vai edificar a sua vida e te levar para mais perto da vontade do Senhor, ou você vai contemplar aquilo que está muito longe da realidade, do que realmente é real e do que realmente é a vontade de Deus. Então, eu acredito que hoje em dia tem, como eu falei, né, é muita informação, é muita opinião, sei lá, muitas ideias, né, que não convém a uma mulher cristã seguir. Então, hoje em dia, aquela questão da mulher, né, ser a super mulher. Então, a mulher, ela consegue ir trabalhar e ainda assim dar conta de casa. Vocês, mulheres, eu queria que vocês me respondessem. Não sei, aqui provavelmente talvez tenha alguma que trabalhe. É fácil sair, trabalhar, chegar em casa e ainda dar conta das coisas de casa? Nós não somos essa super mulher, não. Nós não damos conta de tudo, não. Isso é uma ilusão. Então, a mulher, Deus tem, né, um chamado para nós. E quando nós, com fé, seguimos esse chamado, as coisas vão ficando, o fardo, né, vai ficando mais leve. Mas quando a gente quer fazer segundo a nossa vontade, o nosso desejo, vai sobrecarregando. Mas na nossa cabeça, nós estamos fazendo aquilo que a sociedade, né, hoje em dia está impondo, né, está colocando, e é isso que é para ser. Não tem muito, assim, a ver, ou talvez vai ter com o decorrer aqui da nossa conversa. Me veio aqui na cabeça, né, algo que até comentei com uma amiga que está aqui presente, eu estava no supermercado na quarta-feira passada, e veja bem, estava lá a mulher do caixa, conversando com o rapaz que embala as compras, e ela, assim, falando tão mal do companheiro dela, e colocando ela assim como, sabe, não tem como, pela fala dela, você percebe que ela é o cabeça. Veja bem, o que já é errado, porque segundo a vontade do Senhor, a palavra de Deus, não é para a mulher ser a cabeça, né? Então ela estava ali como a superior. Aí ela, olha para você ver, com o outro rapaz ainda ela comentando isso. Ela comentou que ela ganha mais, que Uau. ela que paga isso do companheiro dela. Ou seja, ele tem que fazer mesmo, porque não sei o que, não sei o que. Gente, isso é terrível. E eu ouvindo aquilo, eu fiquei assim, meu pai, será que eu falo alguma coisa? Eu devo falar, eu não falo. Porque geralmente, às vezes, eu acabo comentando ali com jeitinho, né? Buscando trazer para a pessoa. Mas dessa vez, acabou que eu não falei nada, né? Mas assim,
É muito triste, sabe, Laurinha, vocês que estão aqui, é muito triste isso, porque você vê como Satanás, ele consegue destruir mesmo ali o papel da mulher, aquilo que Deus deseja para ela. Então, e é mais triste, porque o rapaz que estava ouvindo era um rapaz que talvez já tinha 18 anos, pode ser, mas dava para perceber que ele era novo, né? Então, imagina a cabeça desse rapaz. Meu pai, eu vou casar, e a mulher é desse jeito, né? Sei lá como é que vai ser o casamento. Então, pessoas que acabam distorcendo também ali, né? Como que seria a palavra? Pessoas que distorcem realmente aquilo que é o desejo e a vontade do Senhor, e aí os outros conhecem uma outra face, como você falou. Quando eu vi uma mulher grávida, quando eu vi alguém que estava ali, né, para se casar, eu falava, coitada, misericórdia. Por que isso, Laurinha? Por que isso acontece? Isso não é normal, sabe? E a gente vê o quanto que, infelizmente, as pessoas, até mesmo cristãs, tá, gente? Até mesmo pessoas da própria igreja, que a gente faz parte, quando vê que você está casado, que você tem filhos, elas já começam a misericórdia, né? Sabe? Por quê? Porque elas, vejam bem, são cristãs até então, pessoas que leem a Bíblia, mas que estão seguindo os costumes do mundo. Só queria acrescentar que é interessante, como a gente está aqui vendo nessa live de resgatando o papel da esposa e da mãe segundo o coração de Deus, o primeiro passo para a gente voltar ao plano original que Deus tem é, primeiro, identificar aonde que está nascendo, como a Tati falou, né, ela contou essa história prática, que acontece no dia a dia. Então, a primeira coisa, aonde identificar por que que eu tenho esse pensamento de ser esposa é ruim, ou ser mãe, estou muito frustrada. Por quê? Aonde que surge? Muitas das vezes, eu tenho visto como terapeuta, que tudo isso surge das famílias de origens, sabe? Por exemplo, se você nasceu num lar onde a mãe sempre ficava reclamando do seu papel, com certeza você, no momento de casar, vai ter essas mesmas ideias. É muito um fato. Agora, se você ouviu sua mãe, como no caso dela, ter o domínio do lar, você pode ter dois caminhos. Ou querer fugir daquele, ser submissa ao ponto de perder a sua individualidade, ou ir ao outro extremo de querer dominar tanto o lar ao ponto de trazer uma desgraça para seu lar, não cumprindo o papel de esposa que Deus tem, que não é nenhum desses dois extremos. Então, é interessante vocês, enquanto vão ouvindo a live, né, e a Tati vai falando sobre essa questão, mas comecem a identificar por que que eu tenho, caso vocês tenham começado a ter esses pensamentos, por que que eu tenho esse pensamento de, eu não gosto de ser esposa? Por que que eu tenho esse pensamento, cansei de ser mãe? Às vezes, cansar de ser mãe é por causa de que não tenho um parceiro que me ajude nesse sentido. Entendemos, né? E a gente vai falar também sobre isso. Mas comece a identificar aonde que surgiram nisso. Será que não tem a ver muito com a história de vocês, no lar onde vocês cresceram? E assim, né, Laurinha, como você falou, e aí não tem como é bom nós usarmos o próprio testemunho, o próprio exemplo, né? E eu gosto muito disso para mostrar que Deus é real, ou seja, o que eu falo de Deus não é só o que eu vejo na vida de outras pessoas, mas o que eu vejo também Ele fazer na minha. Então, eu vim de um lar, gente, que misericórdia. Eu não vou falar muita coisa, porque, assim, é bem triste, bem terrível mesmo. Então, era um lar onde a minha mãe, eu tenho, assim, é tanta cena, mas tanta cena do meu pai agredindo a minha mãe, tanta cena que vocês não têm noção do jeito que ele era, o que ele falava com ela, o jeito até mesmo que ele, dependendo se ele estava assim, né, nervoso, chateado com ela, então se a gente, porque chegou uma idade que a gente começava a interferir, né, para defender, então ali aí ele falava que ia, aí era, as ameaças do meu pai era, hoje eu consigo falar assim, gente, porque Deus, ele me fez ver algo que eu vou passar aqui também para vocês. Então, assim, consigo falar assim com tranquilidade, né? Porque tem pessoas que não conseguem lidar, né, com a questão do que passaram e tudo mais. Aquilo traz mágoa, aquilo traz uma tristeza ainda profunda para a pessoa. E para a honra e glória do Senhor é algo que eu consigo falar tranquilamente. Foi triste? Foi terrível, terrível. Então, o meu pai, ele falava que ia cortar nosso cabelo. Aí ele já uma vez contou que ia colocar fogo em todo mundo. Então, tudo era,
eram umas coisas assim bem trágicas mesmo. Uhum. E eu lembro que, acho que foi com 14, acho que com 14 para 15 anos, e eu não conhecia muito assim de igreja, nem nada, né? Mas eu lembro que eu vi a minha avó, a mãe da minha mãe, indo à igreja e ela chamava a gente e tal, aquela coisa toda. Então eu entendi que existe um Deus, né? Um Deus que poderia fazer coisas se a gente pedisse, confiasse. E então eu lembro de falar assim, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou todos os dias na igreja, porque como eu vi a minha avó indo, né? Então, vou todos os dias na igreja, eu só quero sair desse local e tal, 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 tal. Só que ao mesmo tempo que eu pedi isso para mim, né? Eu ficava triste porque eu lembrava dos meus irmãos. Mas o Senhor, como diz, né? Foi abrindo as portas. A minha mãe já sabia que eu queria ir embora com a minha avó, ela permitiu eu ir. Meu pai nunca, jamais ia permitir, mas fui eu escondida morar com a minha avó. E foi morando com a minha avó, que eu lembro que a minha avó tinha. Nesse dia eu não tinha ido à igreja, eu estava lá fora na varanda e olhando para o céu, e eu comecei a chorar, porque eu ouvi nitidamente Deus falar comigo sobre a questão do meu pai. Que o meu pai, aí olhando para a vida dele, a maneira que ele era, e Deus me fez ver o quanto que ele necessitava dele. Então aquilo ali, nossa, eu chorei. Porque eu falei assim, meu Deus, realmente, né? Se o Senhor está me dando uma oportunidade, claro que o Senhor quer dar a ele muito, obviamente, né? Não pode dizer assim, muito mais, né? Pela condição que ele se encontrava, as coisas que ele fazia, a maneira que ele pensava. Eu acredito, Laurinha, que, infelizmente, né? Como você falou, essa questão das feridas da infância interfere. Interfere quando nós, eu acredito que quando nós assim ficamos fechadas para ouvir a voz do Senhor. Então, se a gente ouve Deus falar conosco, ele faz nos ver as pessoas que nos feriram segundo a vontade dele, não segundo a nossa. Então, isso que assim, que foi a cura total. Eu ver segundo a vontade do Senhor e não segundo a minha vontade. Não, não sabe, o carnal. Ah, não, ele fez isso comigo mesmo. Não, ele fez isso com a minha mãe, fez isso comigo, fez isso com meu irmão, fez isso, sabe? Então, Deus é tremendo demais. Você conseguir olhar para alguém que te fez mal, entender o quanto que ela precisa do Senhor. Então, o que vocês mais vão me ouvir aqui, gente, é falar sobre o poder de Deus, porque é dele que nós, esposas, mães, nós necessitamos para a nossa vida. Então, interfere, Lauria? Interfere. Por quê? Como você falou, às vezes algo que você ouviu a sua mãe falar, a maneira que sua mãe se portava, ou seu pai se portava. Então, eu lembro muito também, apesar dos pesares, da minha mãe servir o meu pai, né? Às vezes falava lá também com ele, falava, né? Mas na maioria das vezes estava ali a minha mãe, né? Independentemente servindo. Então, a gente pensa que essas coisinhas não ficam na nossa mente, ficam. E eu poderia ter me fechado, né, para qualquer relacionamento. E Deus, em sua infinita misericórdia, como eu falei, né, por ter compreendido a graça do Senhor, que é para todos, não é só para mim, é para todos, né, e que todos carecem da graça do Senhor. Então, isso aí me permitiu entrar em um relacionamento de maneira mais tranquila, né? E Deus também me fez ver que, ó, não é todo mundo que é igual. Homens que buscam me servir vão ser diferentes, e isso é uma realidade. E mulheres também, né? É interessante que você trouxe essa história. Por que que eu toquei nesse ponto? Porque muitas de nós podemos dizer, eu nasci num lar onde não aprendi, então praticamente vou repetir a mesma história. Mas não é bem Sim. assim, porque Deus quer restaurar isso. Talvez muitas aqui que vocês estão passaram por uma fase igual que a da Tati, ou talvez vocês tiveram um exemplo muito errado de papel de mãe, como eu estava falando, muita crítica, mãe criticando, muita queixa. Então, vocês talvez passaram por aquilo. E inconscientemente hoje você se vê repetindo a mesma coisa dentro dos seus lares e estão e não querem fazer isso, têm ódio de fazer isso, mas saibam que Deus pode transformar isso. É incrível que quando nós nos colocamos aos pés de Cristo e clamamos todas as madrugadas em oração, dizendo, Senhor, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu tenho lembranças más. Lamentavelmente, sabe aquele verso que fala em Éxodo, né, nos mandamentos, que visitará a Deus a maldição desde a primeira até a quarta geração, segunda, terceira e quarta geração? Isso se cumpre, mas também tem uma boa notícia.
graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso pode ser quebrada, essa maldição. Não precisa chegar à quarta geração. E isso é através de uma oração onde você, com Deus, fala: Senhor, quebra essa maldição de ter eu vindo de um lar onde não tive bons exemplos de mãe. E não culpa das mães, elas também vieram de outros lares onde também não tiveram outros exemplos bons. Então, elas são vítimas daquilo. E vocês também estão acabando sendo vítimas. Porém, vocês podem mudar essa história com a ajuda de Deus, clamando para que Ele quebre essa maldição, para que Ele quebre esses pensamentos que vocês foram gerando conforme o tempo. Até a gente vê, né, que existem muitas ideologias, né, Tati? Muitas ideologias, agora nos tempos modernos, que têm distorcido o papel da mulher. E isso tem afetado muito, muito mesmo a nossa visão. Agora, não somente a nossa histórico familiar, mas também as coisas que nós estamos contemplando. Agora, o segundo passo para você resgatar esse papel de esposa e de mãe é o que você contempla no seu dia a dia, que faz destruir, que te faz afastar do verdadeiro sonho que Deus tem para você como mulher, da bênção que Deus quer fazer através de você como mulher dentro do seu lar. O que nós vamos contemplando? A Tati vai falar um pouquinho sobre essa questão de contemplação, como que isso influencia no nosso papel como esposa e como mãe. Laurinha, antes de falar, né, sobre essa questão, eu queria deixar o finalzinho de um texto, onde ele vem falando sobre Marte imaginária, do lado adventista, né? Só que eu quero pegar o finalzinho, onde diz assim: a esposa e mãe que nobremente vence dificuldades sob que outros sucumbem por falta de paciência e firme perseverança. O texto ali, ele está falando sobre a questão de mulheres que reclamam demais, né? E aí que se sente inútil dentro do lar, enfim, né? Que olha os deveres de casa como aquele fardo todo. Mas aí, no finalzinho do texto, né, traz uma mensagem que nós podemos tirar algumas lições. Então, a esposa e mãe que nobremente vence dificuldades sob que outros sucumbem por falta de paciência e firme perseverança, não somente torna-se forte ela mesma no cumprir seu dever, mas sua experiência em vencer tentações e obstáculos qualifica como eficiente auxílio a outros, tanto por palavra como por exemplo. Então, aqui, né, o final vem dizendo que Deus jamais designou que fôssemos vítima das circunstâncias. Então, veja bem, não é a vontade do Senhor essa para nós, né? E muitas vezes, Laurinha, assim, é mais fácil agirmos como vítimas, porque quando a gente age mais como vítima, a gente deixa de cumprir os nossos deveres, né? Não fazemos isso, não fazemos aquilo, porque eu. Mas quando a gente, né? É isso que eu preciso fazer, então há um dever na nossa frente. Então, vale muito a pena, como aqui nós temos falado, como a Laurinha mencionou, buscar do Senhor qual é a vontade dele para a nossa vida, né? E Deus, ele é tremendo demais, ele é real. E nós precisamos confiar nisso. Enfim, né? Como a gente sabe, a comparação, assim como a questão das coisas que nós passamos na infância, ela tem um impacto muito significativo na nossa vida. Então, eu lembro que eu já falei muito sobre comparação, já fiz vários textos de comparação. E hoje em dia nós não podemos negar, Laurinha, que está muito fácil, né, nós mulheres ficarmos nos comparando com outras devido à facilidade, né, do quê? De você contemplar a vida do seu próximo através de uma rede social. Então, tá bem fácil. Gente, é tão assim... Eu já tinha deixado aqui o que eu queria trazer, né, sobre a questão da comparação. Mas aí, minutinhos antes de entrar na live, eu falei, vou perguntar ao Google. Aí eu fui perguntar ao Google. E é interessante que eu não falei nada sobre rede social. E aí o Google falou assim, né? Eu coloquei lá de comparação e tal, aí o Google, as redes sociais promovem uma cultura de comparação, onde as mulheres se sentem pressionadas a atingir padrões de beleza, sucesso, felicidade, que muitas vezes, né, são irreais. E isso, olha para você ver, o Google falando, né? Aí fala que isso gera insatisfação e um sentimento de inadequação, ou seja, distorce a percepção de seu próprio valor diante de Deus. Então, Laurinha, hoje nós já sabemos que é real essa questão da contemplação. Nós somos transformados por aquilo que nós
contemplamos. E é o que tem acontecido. Mulheres que têm contemplado, talvez, mulheres, como eu dei o exemplo dessa moça lá do supermercado, né? Que é a bambambam do lá, e aí, de repente, isso tem te afetado. Ou até mesmo você está contemplando, quem sabe aí, né, o Instagram, e, sei lá, a rede social de alguém que é tão dedicada ao seu lar e que mostra aquelas coisas tão bonitas, o marido, o jeito que trata, os filhos aqui, e você pensa, meu Deus, eterno. Aqui na minha casa não é assim, não. Não é bem assim. Ai, não é assim, não. E de repente seu marido faz uma coisinha, aí você lembra do marido da outra que fez aquilo lá na rede social, aí você, pronto, aí começa a comparar, né? Aí começa talvez falar alguma coisa com o marido que vai desagradar ele, porque você está comparando ele com o outro que você nem conhece, só viu uns minutinhos aparecendo ali, e por aí vai. Seu filho também. Você começa a comparar seu filho com os demais. Nossa, meu pai, o filho dela lá faz isso, faz aquilo outro. Olha o meu aqui, que fica só me dando trabalho. Então, é triste, Laurinha, é bem triste, né? Então, eu quero ler aqui o que eu escrevi, né? Porque eu gosto de escrever para eu não esquecer. Então, essa questão da comparação, Laura, é muito triste, porque eu acredito que é uma das coisas que tem destruído demais a mulher, sabe? Porque ela está se comparando tanto, se comparando tanto, se comparando tanto, se comparando tanto, que ela chega num nível de achar que ela é tipo assim, como seria a palavra? Não é o Ah, suficiente. não, eu acho que eu posso dizer isso, sabe? Ah, não. Então, assim, eu coloquei alguns textos aqui, né? Eu vou tentar não ler eles assim completo, mas eu coloquei eles para que eu possa ir pincelando aí com vocês. Então, eu quero ler um texto que fala assim: mesmo quando não se escolhe ser mãe, dona de casa, precisamos aprender a lidar com essa função tão especial. Lamentar o que queria antes de tornar-se mãe não a fará bem e pode trazer consequências na sua forma de encarar essa realidade. Nunca foi e nunca será desonrosa essa função de rainha e mãe do lar. Então, frustrante é o quê? É não entender nosso papel como filhos de Deus, né? Que é servir, seja como mãe ou em qualquer outra função. E nem o rei em seu trono tem a função mais elevada que a mãe. E, gente, essa frase é tão forte, tão preciosa. Então, ela tem em seu poder modelar o caráter dos filhos para que sejam capacitados para a vida mais elevada e imortal. Se compreendemos o elevado caráter de nossa tarefa, isso nos inspirará coragem. Então, o viver para servir. E, Laura, eu li esse texto aqui, mas e aí, né? Como assim? Que tem a ver com a comparação? Deus tem um chamado para nós. E no nosso lar, Laurinha, é possível sim servir com alegria. Assim como os anjos servem ao Senhor com alegria. É possível servir com alegria. Então, muitas vezes, né, nós ficamos tanto olhando para o outro, o que aquela mãe está fazendo, o que aquela esposa está fazendo. E às vezes a gente quer tanto também imitar o que fulano está fazendo, o que fulano deixou de fazer, que nós nos perdemos daquilo que Deus quer que a gente faça. Ou seja, por mais que a Tati venha e fale, olha, quando meu filho faz isso, eu faço assim, eu faço assim, eu faço assim. Por mais que a Tati fale da maneira que ela faz, quando o filho faz isso ou aquilo outro, vai ser ótimo ouvir, né? Dar aquela luz assim, sim. Mas isso não significa que talvez você vai fazer da mesma maneira com o seu filho. Deus, ele tem uma maneira especial para para cada família ali. Na verdade, não era isso que eu ia falar, né? Eu quis dizer que Deus tem uma maneira especial, um jeitinho especial de tratar com cada filho dele. Então, por isso, Laura, que eu acho não, né? Eu creio que essa questão de ficar se comparando é a pior coisa que existe. Porque quando a gente compara demais, olha demais, contempla demais algo que não é para a gente ficar assim, se demorando a contemplar, nós vamos nos perdendo daquilo que o Senhor tem para nós. Então, muitas vezes a gente está focado tanto no outro que a gente não foca naquilo que Deus
tem para a nossa vida. Isso é muito importante. Então, eu não sei, né, se vocês que estão aqui, como é a rotina de vocês, como é a vida de vocês, se vocês têm redes sociais, se vocês, não, mas eu só busco seguir pessoas, né, que traz algo edificante, tá, mas até nisso, o meu desejo é que vocês tomem muito cuidado, porque muitas vezes focando no serviço do outro, no que o outro está fazendo, no jeito que o outro está lidando com isso, você se perde da maneira que Deus quer que você faça. Então, isso é algo, assim, bem delicado que nós precisamos realmente tomar muito cuidado, Laurinha, com essa questão da comparação. E engraçado, né? Eu não sei como que era antigamente, mas eu acho que as mulheres não tinham muito tempo para essas coisas, não. Não é, eu acho que não tinha, não. Talvez pode ser quando surgiu a televisão, né? Aí a mulher começou aquela coisa de se comparar, porque na televisão ninguém vai colocar uma pessoa com um corpo feio, né? Vai talvez trazer uma mulher que eles acham bela, um corpo bonito. Então, acho que aí, às vezes começou até por aí, né? Essa questão aí de, nossa, eu vi fulano na televisão, as revistas, né? Enfim, e hoje o acesso está muito mais fácil. E, infelizmente, tem destruído muitos lares aí, a mente de muitas mulheres tem ficado bem pesada do tanto que elas se comparam com outras, achando que, né, o outro é perfeito, que o outro que consegue, eu não consigo, e por aí vai. E esquecem que nós, cada uma de nós aqui, ó, Simone, Renata, Maria Rita, Cecília, Olímpia, Deus Alice, nós temos um valor enorme para Deus. E Deus tem um chamado para cada uma de nós. Deus tem algo especial para cada um. Não vale a pena eu ficar olhando o que Deus está fazendo na vida da Laurinha. Maravilha, bênção, né? Deus seja louvado. Mas e a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Da maneira que o Senhor quer que eu faça. E isso está se perdendo, porque a gente está contemplando tanto o outro, seguindo tanto que o outro faz, que está ficando todo mundo igual, né? E aí Deus está assim, se eu pudesse falar, Senhor, com todo respeito, assim, mas minha filha, não... E eu sei o caminho que você deve seguir, mas eu estou lá seguindo o que fulano está falando, ciclano está falando. Então, a comparação, ela é uma tristeza hoje em dia, né? Se for trazendo para essa questão nossa, assim, né? Do lar, mulher, casa, esposa. A gente vive numa sociedade onde as pessoas hoje elas possuem vazios e buscam preencher esses vazios com a atenção das pessoas. Essas atenções, quando elas não chegam, elas são provocadas, né? Então, hoje as pessoas, infelizmente, muitos querem sentirem-se deuses, né? Querem fazer fotos, preferem registrar o momento do que viver o momento, que é para depois compartilhar, receber elogios e receber curtidas. E como a Tati falou, né? Nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. É importante nós vermos aquilo que edifica, que como os testemunhos, como o trabalho missionário que outras pessoas realizam, sim, é importante. Mas mais importante, o que foi pautado aqui, é como nós estamos servindo a Deus, né? Eu acredito que esses testemunhos, eles servem para a gente fazer uma autoanálise. Olha assim, ó, legal, essa família faz isso, mas e eu? O que eu tenho feito, né? O que eu posso fazer de melhor para te servir, né? Justo com a comparação, é bom também nós agora, para tomar um caminho certo em relação a essa mudança que nós estamos buscando, é analisar agora outro ponto importante, o que eu tinha falado no começo, o que nós estamos contemplando. Muitas das vezes, isso vai interferir em cumprir o nosso papel dentro do nosso lar. Como assim? Por exemplo, Deus, ele traz o seu plano, ele diz, a mulher tem que ser assim, assim, assado, e a mãe tem que ser assim, assim, assado. Mas, às vezes, inconscientemente, pelo que aquilo que nós contemplamos, acabamos fazendo o contrário. Sabe como? Por exemplo, eu aqui já vou fazer uma pergunta assim, bem chocante, talvez, para muitos de nós. Vocês assistem novelas? Que tipo de mulheres nessas novelas vocês percebem? Inconscientemente, porque nós temos neurônios espelho, ou seja, tudo que nós estamos vendo iremos reproduzir inconscientemente. E acontece que se você vê na novela, por exemplo, a mulher sendo meio que largada com os filhos, ou sendo muito permissiva, ou vemos a mulher sendo uma esposa que, tipo, ri em voz alta e zomba do marido, e nas novelas, que tem, normalmente é esse tipo de mulher que nos apresenta nas novelas, né? Ou nas séries, ou a mulher se fazendo de inteligente, mas meio que boba ao mesmo tempo, não sei como explicar. Mas
Acontece que quanto mais você contempla aquilo, mais você irá repetindo aquilo. E isso, por consequência, irá afetar no seu papel. E isso depois, como consequência de tudo isso, você vai começar a se sentir frustrada. Você vai começar a se sentir que nada está dando certo. Por quê? Porque é somente o resultado daquilo que está contemplando. Agora, tendo esses famosos vídeos pequenos, né, que tem no Instagram também, tem no TikTok, que eu não sei, nem uso essa rede. Então, é interessante que ali a gente vê uma visão tão distorcida. Esses dias, eu me topei com uma pessoa que estava do meu lado, ele estava assistindo, né, a mulher indo do chinelo atrás do filho, e as pessoas achavam engraçado aquilo. Mas é assim como, por exemplo, deve educar uma mãe a seu filho? Será que esse é o jeito certo? Mas, de repente, a gente acaba repetindo aquilo. Então, gente, é bom nós analisar o que estou contemplando. E depois faça uma análise mais interna. Eu estou repetindo essas mesmas coisas? E se você está repetindo, saiba que é isso que está deixando longe daquele plano que Deus tem para as suas vidas. Mas existe até mesmo, como eu falei, né? Exemplos que, entre aspas, são bons, né? Você vê, de repente a pessoa está fazendo algo bom, buscando educar o filho assim, buscando, enfim, né? Ser a mulher de Provérbios 31. Mas a questão é, até, né? Que ponto é bom eu ficar contemplando até mesmo isso? Porque, às vezes, eu contemplo tanto que eu perco tempo ali, né? Que eu poderia estar mais, sei lá, no que eu estou lavando louça, fazendo alguma coisa na minha casa, estar mais ligada com Deus para compreender aquilo que Ele tem para nós. Então, às vezes, a gente acha que esse tempo, assim, contemplando outras coisas, que eu posso dizer que talvez é até insignificante, que vai contribuir muito, e às vezes não, né? Porque tem muita mulher também que, ao contemplar demais algo que até assim, nossa, tá, principalmente rede social, né, que é muito corte disso, daquilo, outro, ela se sente também bem ruinzinha, porque ela pensa, poxa, não, aqui eu tento assim, mas eu não consigo, né? Então, eu queria finalizar, né, dizendo que a realidade do outro não é a nossa, não é a sua. Quando contemplamos demais a vida alheia, acabamos não desfrutando das bênçãos existentes em nosso lar, né? em nosso maternar, em nosso casamento. Então, nós precisamos aprender a olhar para a nossa realidade, valorizá-la, ao invés de a desprezar, porque, como eu falei, é o que acontece. Você pode estar olhando para a realidade de alguém que está, né, na rede social mostrando, né, aquilo que ela faz para agradar o Senhor, mas você olha a realidade dela e despreza a sua, né? Então, nós podemos aprender com outras mães? Sim, né? Podemos. Mas, gente, isso aqui que eu ouvi, nunca mais eu esqueci. Posso aprender com outras mães? Sim, mas existe um ensino mais preciso, exato, pessoal naquilo que vivemos, de acordo com a nossa realidade, que só será possível ser descoberto em Deus. Ou seja, não é na Tatiana, no que a Tatiana está mostrando, no que a Tatiana está falando, que só é possível ser descoberto em Deus. Então, quando o foco é no outro, perdemos a oportunidade de ouvir Deus falar conosco a respeito do que Ele quer trabalhar na nossa vida, em nossos filhos, em nossa família. Então, existe um ensino mais preciso, como eu falei, mais exato, nunca se esqueça disso, naquilo que vivemos de acordo com a nossa realidade, que só será possível ser descoberto em Deus. Se eu puder me atrever, né, e avançar aqui no que a gente quer trazer, né, para vocês, é sobre a questão de mães, né, que para elas, eu não consigo ser perfeita. Então, aí entra a contemplação, como eu falei, também acredito muito nisso, né, que hoje em dia muitas mães ou esposa se param e, poxa, não sou essa mulher perfeita, eu não consigo ser organizada, não consigo ser uma pessoa disciplinada, não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo aquilo. Gente, não tem nenhuma mãe perfeita, não tem nenhuma esposa perfeita. Se nós não buscarmos do Senhor a ajuda do alto, não adianta, né? Então, aí fica até uma pergunta: como é ser uma mãe perfeita para você? Como é ser uma esposa perfeita para você? Né? Então, assim, quando nós entendemos essa questão, né, de que desligado do Senhor nós não conseguimos fazer nada, né, e nós precisamos buscar o Senhor, ou seja, né, a perfeição está na busca diária em fazer a vontade de Deus.
Então, esse é o ponto. Quando vocês se pegarem pensando, eu não sou perfeita, eu não consigo isso, voltem, né? Orem ao Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui. Ensina-me a fazer a tua vontade. Porque esse é o caminho da perfeição. Quando nós aprendemos a fazer a vontade do Senhor e nós nos esforçamos em fazer a vontade do Senhor. Então, cumprir em aquilo que Ele espera que a gente faça, né? É que se a gente perder de vista a Deus, se faltar fé, esforço para viver a sua palavra, se faltar coragem para ir contra a mão do mundo, lute sempre contra o seu eu. Até que você não viva mais o seu eu, mas que Cristo vive em você. Então, é possível? Sim, pois todas as coisas nós podemos em Cristo que nos fortalece. Eu deixei aqui Gálatas 6:9 para que vocês pudessem ler. Efésios 5:1. E eu deixei só isso, porque é muita coisa para poder ler. Não se permita, sabe, se comparar. Foque naquilo que Deus espera de você. Eu sei que a gente sabe na teoria que sem Deus a gente não consegue fazer nada, mas quando é a hora da prática, muitas das vezes, nem sempre isso parece ser algo verdadeiro. Por quê? Sim. Porque na verdade nós não temos aprendido o caminho certo de como nos entregar a Deus. Por isso que eu estava fazendo questão de pontuar as coisas aqui. Porque, olha, para resgatar esse verdadeiro papel dentro do seu lar, para você realmente chegar a ter prazer em ser mãe, para você ter prazer em ser esposa, para você viver aquilo como uma bênção e não como uma maldição, é importante, né? Primeiro, ter uma conversa muito sincera com Deus. E dizer, Senhor, desabafa com ele e fala, Senhor, olha, eu acho assim, eu me sinto assim, eu sou assim, eu estou achando tudo isso horrível, esse papel, eu não estou conseguindo lidar com isso, sabe? Desabafa tudo que você gostaria de falar para alguém de confiança. Esse é o primeiro passo. Queridas, fazer aquilo vai ajudar realmente como diz aquele verso em Mateus 11:28, tirar o teu fardo e levar para o Senhor, onde você vai achar repouso, porque ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados. Vocês estão cansadas, nós estamos cansadas muitas das vezes com tanta exigência que o mundo hoje nos faz. Mas sabe o que acontece? Quando você desabafa com Deus, pede tudo isso, após essa oração, faz outra seguinte oração, que é a de libertação. Senhor, me liberta de todas. Lembra que eu falei para vocês identificarem tudo aquilo, todas aquelas falas, aquelas experiências vividas na família de origem, identificarem tudo aquilo que vocês têm visto. Identifique tudo isso e fala, Senhor, até se é possível, façam uma lista de tudo o que vocês têm visto e têm identificado em vocês. E depois falem, Senhor, agora eu te trago isto. Eu percebo que eu tinha ouvido por muito tempo na minha infância que marido não presta, que esposa é um fardo terrível, sei lá, esses muitos pensamentos errados que foram impregnados em nós. E depois disso, entrega isso a Deus, fala, Senhor, eu quero que o Senhor me liberte disso em nome de Jesus. Não quero que isto seja mais parte da minha realidade. Isso vai ser um grande passo de libertador para você. E terceira coisa, como estávamos vendo com Tati, agora faça o seguinte, Senhor, eu tenho percebido que eu tenho comparado muito a minha vida com fulana, com ciclana, mas isso tem atrapalhado em lugar de melhorar a minha situação. Isso tem me feito sentir mais frustrada e mais insignificante do que alguém que possa cumprir o seu papel de uma forma mais saudável, de uma forma, assim, sabe, desfrutando da fase que você está vivendo. Então, agora faz essa seguinte oração. Senhor, eu agora quero viver essa realidade que o Senhor tem para mim, mas eu tenho me comparado com isso. Tira de mim isso, essa comparação, tira de mim. Gente, fazer essa oração é muito libertadora. Por que eu não consigo ser como fulana, a esposa perfeita? Quando, a partir que vier esse pensamento, quebra isso. E diga, Senhor, esse pensamento não me pertence. Esse é o diabo te colocando na cabeça. Literalmente. Essas são sugestões do inimigo para que a gente comece a mastigar esse pensamento até começar a nos achar as piores pessoas, as piores esposas, as piores mulheres. E isso que o inimigo quer. Mas nós não devemos dar lugar. Ao contrário, o Senhor diz, repreende esse pensamento em nome de Jesus.
não vai fazer parte da minha vida, porque independente de que a outra esteja bem ou não esteja bem, amém para ela, mas eu quero que meus olhos estejam centrados em fazer o bem para minha família, em ser a minha melhor versão para minha família, seguindo os conselhos de Deus. E esse é outro passo libertador que vocês podem fazer. Então, se vocês estão anotando, e cada oração que estou falando aqui, você pode fazer um planejamento de oração semanal. Primeiro dia, ora por aquele primeiro passo que a gente falou. Segundo dia, por aquele segundo passo. Terceiro dia, por aquele terceiro de comparações. Para que Deus te ajude agora. E se é possível, pegue versos bíblicos que te ajudem a lidar contra isso. Porque nós sabemos, a palavra de Deus é um escudo que irá te proteger contra esses pensamentos que irão ser colocados na sua cabeça, na sua mente, a partir daquilo que você está vendo e vivendo no dia a dia. Então, eu quero que vocês peguem, agora mesmo, amanhã, que seja de manhã, peguem versos bíblicos que possam ajudar contra isso, a combater aquilo. Isso é muito libertador. E se você, se sente tão assim, como mulher, você sente que, sabe, com sentimentos de frustração, pegue algum verso que seja relacionado àquilo. Isso vai te... E repita vez após vez esse verso da palavra de Deus e diga, o Senhor me ama, o Senhor me fez alguém importante, o Senhor quer que eu seja essa mulher virtuosa. E se o Senhor diz que na palavra existe uma mulher virtuosa, é porque é possível. Então, eu vou ser essa mulher virtuosa. O fato da gente estar, sabe, se falando, nos conversando nós mesmos, em base à palavra de Deus, isso vai mudar a nossa atitude inconscientemente. Isso é interessante quando a gente vai para a neurociência. É incrível como nós podemos mudar os nossos caminhos neuronais formados no dia a dia. Porque se por um bom tempo você foi formada ouvindo coisas ruins, falando coisas ruins, as suas atitudes vão ser isso. Mas se agora você mudar esses caminhos, né, através da palavra de Deus, usando a palavra de Deus, se você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, né, e depois repetindo isso, indo repetindo todos os dias, isso vai se tornando a verdade, e essa verdade irá agora guiar as suas atitudes, a sua forma de agir no seu dia a dia. Que o que uma mulher pode começar a fazer hoje para resgatar esse papel dentro do lar? Primeiramente, em primeiro lugar, orar e pedir a Deus. Aí eu acrescentei, pedir a Deus gosto pela missão que Ele nos confiou. Então, uma das coisas que você falou, Laura, e que eu sempre gosto de falar isso para todo mundo, mesmo quando eu não tenho desejo, mas eu entendo que é a vontade do Senhor, e eu reconheço isso, Pai, eu não tenho esse desejo, eu não tenho esse prazer que a Tatiana fala que tem lá, de ficar no lar dela, de fazer isso, de cuidar dos filhos, eu não tenho. Fala para Deus, Senhor, eu não tenho, mas eu quero, para que eu possa cumprir a tua vontade da maneira que o Senhor espera. Então, isso é tremendo demais, Laurinha, quando nós reconhecemos para o Senhor até mesmo aquilo que a gente não tem prazer. Não gosta. Deus não quer que a gente seja falso, mas eu quero gostar, me ajuda. E claro que a gente não vai ficar parada e esperar o Senhor nos tocar, né? Nós vamos colaborar com Deus. Então, se eu sei, um exemplo, se eu sei que a vontade do Senhor é que eu seja paciente com meu esposo, com os meus filhos, eu vou reconhecer para Deus, Senhor, eu sou uma pessoa impaciente, eu sei que não é a vontade do Senhor, isso não faz parte dos frutos do Espírito Santo, pelo contrário, a paciência é o fruto. Eu quero isso na minha vida, para que o teu nome seja honrado e glorificado através das minhas ações. Então, eu falei isso para Deus, reconheci para o Senhor. E o que eu vou fazer agora? Colaborar com Ele. Então, quando vem uma situação para que eu fique impaciente, eu preciso, pera lá, o que eu vou fazer? Com a ajuda de Deus. Então, se eu precisar fugir daquela cena, fuja daquela cena, vá até o quarto, ajoelhe e ore. Muitas vezes, Laura, o que eu percebo é que a gente não corre atrás do poder que Deus disponibiliza para nós. Sim. Ou seja, às vezes a gente fica, como eu falei, fica esperando Deus nos tocar e nos dar paciência. Não é assim, Ele quer a nossa colaboração. Olha José. José, quando ele estava ali naquela cena, né, com a esposa de Potifar, o que ele fez? Ele correu. Então, eu gosto de lembrar disso, porque tem momentos que nós precisamos correr, corre lá para o seu quarto, corre para o banheiro, olha ao Senhor, Pai, me dê luz, sabedoria de como agir. E conforme você vai pedindo, sem você perceber, Deus ele já vai te dando clareza do que você deve fazer, de como você deve agir. E quando você vê, aquele dia passa e,
Gente, eu não fui impaciente. Aí passa uma semana, gente, louvado seja Deus, eu venci. Passa um mês, você está já tendo domínios sobre, né, esse seu sentimento. Então, é assim, né? Deus é poderoso. Tudo que fizerem, façam de coração como para o Senhor, como a deusa Alice aí tinha citado, né? E eu quero agora terminar só aqui repetindo os passos. Primeiro, é você entregue seu fardo a Deus, tudo aquilo que você está passando, sofrendo, se sentindo, tudo, entrega a Deus em oração. Segundo, identifique da onde que provém esses pensamentos, da onde que provém esse ódio, essa frustração. Identifique, será que é da minha família? Será que eu vim ouvindo tanto disso no meu lar? Será que eu vivi num contexto social onde fiquei ouvindo sobre a questão do papel da mulher, que tem que ela se impor, e eu estou fazendo isso, mas eu vejo que não me sinto como amada dentro do meu lar, dentro como meu esposo. Terceiro, agora identifique o que você está contemplando que está interferindo nesse papel, para você, sabe, voltar ao plano original de Deus. Quarto, comparação. Você está passando por aquilo, então entregue nas mãos de Deus e fale, Senhor, eu me comparo com fulana, com sultana, etc. Mas agora eu quero parar isso na minha vida. Isso vai te ajudar. E número 5, Senhor, me coloque o prazer que a Tati até falou, para que eu veja essa beleza em ser esposa, para que eu veja essa beleza em ser mãe. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa oração, Deus irá te responder quanto mais antes possível, porque Deus criou a mulher para ser realmente um papel essencial dentro do seu lar. E é o plano de Deus que você se sinta alegre cumprindo essa função. Tanto que os anjos, isso é incrível, os anjos admiram o papel que você faz dentro do seu lar. Mas somente isso a gente vai começar a entender quando a gente entrega nas mãos de Deus. E segundo, quando a gente comece, dia após dia, dar um passo de cada vez. A gente não pode mudar de um dia para outro e dizer, nossa, amanhã eu vou ser perfeita, amanhã eu vou amar isso daqui. Não, é um caminho, é um passo a passo. Só que a questão é você avançar para frente, mas não retroceder. Essa é a questão. Então, esse mesmo dia você fala assim, o que eu posso fazer para ter prazer? Vou deixar a mesa ajeitada de um jeito bem melhor. São pequenas atitudes que irão lhe ajudar a ter prazer daquilo. Então, estudar a palavra de Deus é muito importante, né? A palavra do Senhor é o próprio Deus falando conosco. Então, através da comunhão, oração, estudo, que você irá conhecer a Deus. Não permita as distrações tirarem o seu foco. Cuidado com as distrações. Hoje em dia, o que mais tem são coisas para nos distrair. Coisas aparentemente boas, né? Enfim, cuidado com isso. Estude a mãe com cuidado a experiência das outras. Gente, o texto fala com cuidado. Estudar com cuidado a experiência das outras. Note a diferença entre o método delas e o seu. E prove, de novo, a palavra, cuidadosamente, os que parecem ser de real valor. Então, é aquilo que eu falei, né? Deus, ele tem, né, uma maneira de trabalhar com cada um de nós. Então, que Deus nos ajude, né, a ver a beleza que há aqui, né, no nosso lar, naquilo que Ele quer fazer na nossa vida.